as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre.
Muito boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, irmãos? É muito bom estar com vocês aqui, todo esse domingo à noite, para juntos louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor. A você que nos acompanha aí via transmissão online, Deus abençoe a sua vida também. E que essa transmissão possa ser muito mais do que uma transmissão, mas que possa ser uma porta de entrada para a presença de Deus na sua vida. E a família que nos visita, sejam bem-vindos. Que vocês possam se sentirem à vontade, nos visitem quantas mais vezes vocês quiserem, se sentirem à vontade, tá bom? Saiba que vocês são importantes para Deus também. Bom, irmãos, antes de darmos seguimento ao nosso culto, tenho somente um único anúncio para lembrar os irmãos que o Congresso dos Jovens já está à porta, é daqui a 2 semanas, final de semana 16 e 17. O irmão Washington acabou de me lembrar aqui. Obrigado, Washington. Isso aí. Os irmãos não esquecerem essa data. E se quiserem convidar alguém para vir, convidem. Lembre-se, este evento não é voltado somente para a juventude. Só está sendo coordenado pela juventude. Mas é para pregarmos a palavra do Senhor a todos. Então, irmãos, vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 24 de Josué, versículos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a qual serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nesse momento, meus irmãos, vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias daqueles que nós conhecemos e amamos, e também por todas as famílias que aqui estão representadas e por todas as famílias que moram aqui aos arredores, não somente dessa igreja, mas por este bairro. Pai amado, Pai querido, nesse momento, meu Senhor, entregamos a Ti este culto que está se iniciando, Pai. Senhor, que nesse momento nós não deixemos em nenhum momento sequer o nosso eu tomar conta, Pai. O nosso eu querer sobressair. Pois se estamos aqui, Pai, estamos para Te servir, para Te adorar, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti, ó Pai. Porque, meu Senhor, não importa, Senhor, o que fizermos ou deixarmos de fazer, se nós não quisermos que o Senhor esteja presente em nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos assim deixar a Tua presença cada vez mais nos preenchermos, ó Pai. Para assim podermos, ó Pai, cuidarmos melhor de nossas famílias e ajudarmos, ó Pai, a quem nós conhecemos a cuidarem de suas famílias também. E assim também intercedemos, ó Pai, por outras famílias que estiverem precisando de intercessão além da nossa. Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, que se alguma coisa que não é de Ti está em nós, ó Pai, que venha sair, ó Pai. Porque, Senhor, quando que nós permitimos que o Senhor preencha o nosso coração, o nosso ser, o nosso viver, nada que é Teu pode permanecer. Somente aquilo que o Senhor queres para nós é que tem que estar no centro da nossa vontade, ó Pai. E que nós possamos ter como centro da nossa vontade estar alinhado com a Sua vontade, ó Pai, para nós, Senhor. São essas bênçãos que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, quero convidar aqui meus irmãos do Ministério de Louvor. Boa noite, meus irmãos. Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar, continuar adorando e exaltando ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu quero convidar você a entoar esse louvor como forma de oração, entregando a sua família, o seu lar, no altar do Senhor nessa noite. Amém?
Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E olha o resultado disso: será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só a igreja agora. A Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só mais uma vez. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você que não esteve aqui pela manhã, não teve a oportunidade de parabenizar a irmã Noemi pelos seus anos de vida. Os irmãos entenderam? Vou falar de novo a idade da irmã Noemi. Pelos seus anos de vida. São muitos anos. E tem mais aniversariante no mesmo dia, foi isso? Senti falta de bolo nessa igreja, hein? Tem mais gente aí? Sentimos falta de bolo. E nós temos também, para fechar a nossa comemoração, os visitantes, né? Então é um prazer muito grande. Você que é membro da igreja, vai lá, cumprimenta o visitante. Já identificou? Cumprimenta. Cadê? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Sintam-se em casa. Andréia fez que dia? Olha aí, gente. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por mais uns anos de vida. Nós vamos continuar exaltando e engrandecendo esse Deus que morreu em nosso lugar. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte... Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Os irmãos poderiam sentar. Amém, irmãos. Nesse momento vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 3 do livro de Lamentações. Lemos o que nos diz a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos ler novamente, irmãos, dessa vez todos juntos, o versículo 26 somente. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Muitas das vezes, meus irmãos, nós passamos por várias situações inesperadas que nem queríamos estar passando. Muitas das vezes nos pegamos tendo que resolver responsabilidades que não eram ser nem para a gente resolver, mas mesmo assim acabamos assumindo. E muitas das vezes, mesmo a gente não verbalizando,
nesse silêncio de voz, mas não aqui nos nossos pensamentos, nem aqui no nosso coração, o Senhor está sempre nos ouvindo. Independente, meu irmão, de qual seja a sua dor nesse momento, entregue em oração nas mãos do Senhor, que Ele ouve o teu clamor. Ele sempre está disposto a ouvir, a inclinar os seus ouvidos para ouvir a tua voz. Seja você verbalizando através de seus lábios o que você sente, ou até mesmo você falando no íntimo dos teus pensamentos. Por enquanto, vamos tirar esse momento, irmãos, somente para orar. E para fazer essa oração, eu quero pedir ao irmão Douglas que nos eleve em oração. Amém. Deus amado, Pai querido, nós unimos nossas vozes nesse momento, te agradecendo por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por ter nos trazido até a sua casa, por ter permitido estarmos aqui para louvar e agradecer o seu nome, Pai. Queremos te entregar as nossas vidas, os nossos propósitos, os nossos objetivos, a nossa saúde, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa família, porque nós sabemos que dependemos do Senhor e estamos nos colocando aqui diante de Ti mais uma vez nessa posição, Pai, como dependentes. E nessa semana que se inicia, nós queremos te entregar tudo aquilo que nós planejamos, mas queremos também que o Senhor tome a direção, porque só o Senhor que sabe o dia de amanhã. Então te entregamos em suas mãos, Pai, os nossos afazeres, as nossas obrigações, o nosso trabalho, a nossa rotina, mas para que nesse momento nós não venhamos nos preocupar com nada além de buscar o Senhor. E que nesse momento a nossa mente possa estar direcionada para o Senhor, os seus ouvidos, Pai, nossos ouvidos possam estar abertos para a sua palavra, para que possamos estar aqui concentrados no que tens a dizer para nosso coração. Então eu te peço que o Senhor tome conta de cada mente, cada pensamento, cada coração, que o Senhor vá retirando tudo aquilo que vem tentar entristecer, nos paralisar, até mesmo nos fazer desviar da tua fé, Pai. Então nós te entregamos a nossa vida nesse momento como dependentes do Senhor, para que possamos estar aqui de coração e mente abertos para ouvir o que o Senhor tem a falar à sua igreja, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos. E um pedido eu quero te fazer, que assim que sairmos por essa porta, nós possamos levar a sua presença também para a nossa casa, que a sua presença possa nos acompanhar nesse caminho de volta, e que todo aquele que chegar perto de nós possa também receber um pouco de ti, Deus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado, irmão Douglas. Agora, nesse momento, irmãos, vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 5. Obrigado, irmãos. Leamos todos juntos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestam abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Amém, irmãos. Nesse momento, meus irmãos, como que é o nosso momento ofertório, sempre de praxe, pedimos para 2 diáconos recolherem as ofertas de dízimo ao som de um louvor ou ao som de instrumental. Mas hoje faremos diferente. Convoco a todos os homens desta igreja a estarem presentes aqui na frente, pois juntos, com a regência do irmão Wellington, nós estaremos louvando o hino de número 381.
Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros do irmão e todos ajudar com tanta compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Oremos. Graças te damos, Senhor, Deus de amor e de imensa bondade. Graças te damos, Senhor, por este dia tão lindo que o Senhor nos concedeu, pela alegria de estarmos na casa do Senhor, para louvar, exaltar e glorificar o teu nome, para rever os nossos irmãos, para contemplar a face de cada Senhor e Senhora, crianças que aqui estão. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, te agradecer pelos dízimos e ofertas, fidelidade do teu povo para com o Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Muito obrigada, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, como igreja, a usá-lo na tua obra,
para te honrar, para te servir em tudo aquilo que, como servos teus, precisamos de fazer. Continua conosco, abençoa a direção deste culto, o teu filho que aqui está à frente, e na continuação, na mensagem, que tudo esteja no controle do Senhor. Fica conosco, perdoa nosso pecado, dirige nossa vida, pois nós oramos no lindo nome de Jesus Cristo. Amém. Convidar os jovens que estejam aqui à frente. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Amém. Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. As nossas crianças aí vão para o culto infantil. Aí, cadê as nossas crianças? Tem uma pequenininha aqui na frente. Se quiser mandar ela para a criança, pode mandar. Se quiser levar ela para o culto infantil, tá? Mas mandei um. Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Douglas, que bom te ver, Douglas. Bom. Deus abençoe cada irmão, cada amigo, nossos visitantes. Vocês fazem parte de alguma igreja evangélica? Fazem parte de alguma igreja evangélica? Ainda não, né? Então Deus abençoe vocês. Que esse seja um dia importante na vida de vocês, um marco na vida de vocês, tá bom? E nós louvamos a Deus pela sua vida, escolher este lugar para passar esse momento, não é? E com certeza vocês escolheram o melhor lugar, não é? Para estar nesta noite, né? Estou querendo ajuda aí, Glauciane, está tudo bem? Então, vamos lá então, né? Hoje nós estamos no final do culto. Nós estaremos orando pela nossa juventude. Tem que estar com... Fala para mim. Estou esquecendo alguma coisa aí? Vem cá, Glauciane. Vem cá, pastora. Acho que o pastor está esquecendo alguma coisa, né? Meia, talvez já começa a complicar um pouquinho. Ela vai me auxiliar aqui. Tá bom. Obrigado. Obrigado, irmã Glauciane. Já está consertado aqui, né? Irmãos, nós, no final do culto, nós estaremos orando pela nossa juventude e também pelos nossos adolescentes. Nós sabemos hoje o dia, né, dos adolescentes batistas, né, e o primeiro dia 1, né, de agosto foi o dia de oração mundial pelos jovens batistas. Então, no final do culto, nós estaremos orando, né, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. É evidente que vamos incluir também as nossas crianças também, né? Então, no final do culto, estaremos orando. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 17, Lucas 17. Versículo 20 ao 25. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes, não só que estão aqui, mas você que está aí na sua casa, está assistindo o culto nesta noite. Nós queremos agradecer a sua presença aí pela internet, que Deus te abençoe. E eu não sei a tua necessidade, mas Deus sabe. Vamos colocar a sua vida no altar do Senhor, porque com certeza Ele tem o mais para cada um de nós. Se você tem uma Bíblia em casa, acompanhe conosco, né, a leitura da palavra do nosso Deus. Está registrado lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 25. Hoje é um dia que nós celebramos a ceia do Senhor e comumente nós também falamos algo a respeito do Cristo crucificado, do Cristo que se doou pelo meu pecado, pelo teu pecado, aquele que nos traz uma esperança, porque na verdade Cristo é o único que traz esperança para cada um de nós. O mundo estão desesperançosos, mas Cristo,
tem um tema que diz que Cristo é a nossa única esperança, né? Então nós depositamos a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode em nossas vidas. Lucas 17, do 20 ao 25, assim nos fala a palavra do nosso Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado, Pai, por mais este momento que Tu nos concede. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, Deus, celebrando o Teu nome. E quero pedir ao Pai que nesta noite, ó Deus, Tu venha falar a cada coração nesta noite, Pai. Ó Deus, quero pedir por aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que estão aqui ou que estão em casa, Deus, onde estiverem, que eles possam refletir na necessidade de ter um Salvador que nos dê esperança. E nós sabemos que esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Pois, ó Pai, contempla, ó Deus, cada vida nesta noite. Conhece as necessidades de cada um. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ao texto, Lucas, ele vem narrar uma história, uma conversa, interrogatório dos fariseus, que na verdade os fariseus, eles eram seguidores de Jesus, mas os que eles desejavam, né, era pegar Jesus em alguma cilada, né, tipo aquela pegadinha que de vez em quando a gente ouve por aí, né, e encontrar alguma falha em Jesus para poder condenar Jesus de alguma situação, né, porque na verdade Jesus tinha, ele seguia a ele uma grande multidão, né? Uma grande multidão seguia Jesus, mas nem todos que seguiam Jesus estavam com o propósito de ouvir, aprender, né, o que Jesus estava ensinando, né? Alguns estavam ali por conta de milagres, outros estavam ali por conta de alguma bênção especial, mas tinha aqueles como os fariseus, os escribas, os saduceus, eles estavam ali para justamente pegar Jesus em alguma situação, né, e assim levar ele à própria condenação pelos seus próprios atos. Mas Jesus é Deus. Ele conhecia a intenção do coração dos fariseus. E quando nós lemos esse texto, no versículo 20 e 21, vai nos mostrar que os fariseus interrogam Jesus, fazem uma pergunta a Jesus sobre a vinda do reino de Deus, né? Quando virá o reino? E Jesus diz que, responde, não vem o reino de Deus com visível aparência. Aí quando Jesus fala isso é porque o povo de Israel, ele esperava um rei, né? Um rei que, como todas as nações tinham, como Roma tinha, como os outros países tinham, então eles achavam que Jesus, ele viria como um rei terreno, né? Um rei terreno que dominasse a terra, que lutava a favor dos pobres, e além das curas que ele fazia, porque Jesus tinha demonstrado o seu poder, né? Ele curava, né? Aqui no capítulo 17, né, a gente vai ver que anteriormente Jesus tinha feito alguns milagres, mostrando ser ele o Cristo, e as pessoas, né, viam que tudo que Jesus fazia acontecia. Então, esse é o rei que vai predominar Israel, que vai fazer acontecer, vai derrotar os inimigos, né, e vai abençoar os pobres, né? E Jesus, ele fala, não,
Nesse reino ele é invisível, não é, esse reino que vocês estão querendo, ele não é aparente. Esse reino está dentro de vocês, né? Versículo 21 vai nos falar: nem dirão ele aquele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? O reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, está presente aqui, só que era invisível, não da forma que o povo estava esperando, aquele rei lutador, aquele rei que é montado no cavalo, seja lá o que for, né? Mas Jesus ele fala: o reino de Deus já está presente, né? E infelizmente os fariseus, os próprios judeus da época, eles ainda não tinham aberto seus olhos espirituais para entender que Jesus ele já estava reinando, ele já estava presente com o seu reino, né? Pregando essa mensagem de transformação, só que pelo lado espiritual, né? Era espiritual. Então o povo não percebia, porque aquele povo queria um rei que estivesse à frente do povo, e Jesus não é esse rei que o povo estava esperando. E o texto continua nos falando: a seguir dirigiu aos discípulos e alertou, aqui traz um alerta para os discípulos: virá um tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E alguém vai dizer: eles vos dirão, ele aqui, ele lá, não vales nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será o seu dia. Então aqui Jesus já está falando sobre a sua volta, a maneira como ele ia vir, né? Então, como o relâmpago ele corre, de repente ele passa rápido, e muitas das vezes as pessoas nem percebem, e o relâmpago passa e corta o céu, e ele fala assim: vai vir um filho do homem. De outra forma ele vai falar que a volta dele vai ser como um ladrão, né? O ladrão não vai avisar quando vai na tua casa, porque se avisar você vai botar lá né? Vai cercar lá, botar cama e tudo mais, tal, vai deixar a polícia lá, né? Então vai ser tão rápido que o povo não vai perceber, né? Então Jesus alerta o povo, né? Fala agora com os discípulos, orienta os discípulos, que ensina os discípulos de como ele vai vir e como vai acontecer, né? Porque o reino de Deus já está aqui entre nós, e é por isso que nós, como igreja, você que está aí com nossa voz, entenda que ele está presente, está dentro de nós, está aqui nesse momento, atuando. E muitas das vezes, como nós falamos pela manhã, a cegueira espiritual atrapalha nós enxergar a presença de Deus em nosso meio, né? O reino de Deus aqui presente, atuando, salvando, curando, libertando, né? Dando vista ao cego e salvando as pessoas que o buscavam com essa intenção, né? Porque alguns, como já falamos no início, buscavam ao Cristo pelo milagre, por alguma bênção, e outros realmente estavam dispostos também a seguir a Jesus, seguiam a Jesus de verdade, né? Mas outros estavam mal intencionados com Jesus. Mas o que quero chamar a atenção nesta noite é o versículo 25, quando ele vai nos falar que mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, né? Então, a gente vai ver que importa que não só o Cristo, mas que a igreja, né, os nossos primeiros que vieram evangelizando, eles morreram, né, e foram mortos por conta do evangelho. E o Cristo, né, ele fala que importa que primeiro ele padeça por muitas coisas, né, que o Cristo padeça muitas coisas. E a gente vai olhar para frente o versículo capítulo 22 de Lucas, no versículo 47, que já começa, o texto começa a nos mostrar o que acontece com Jesus, né? Lá no versículo capítulo 22, 47, já vai nos mostrar que Jesus agora ele é preso, né? Jesus é preso, ele prega o evangelho, prega, né? E cura, liberta algumas pessoas, e agora Jesus é preso. O tempo, né? Falando ainda, quando chegou um dos da multidão, e um dos 12, o chamam Judas Iscariote, no caso, né? Vinha à frente dele, aproximou e o beijou. E ali os homens prenderam Jesus. Mais para frente você vai mostrar que era aproximadamente 500 pessoas que estavam ali para pegar o Cristo, né? E aí ele começa a padecer, como ele falou, que importa que o Filho do Homem, né, padeça.
E agora Jesus ele é preso, né? Simplesmente porque o povo, né? Os judeus, os fariseus, eles criaram inveja contra Jesus, né? E tentaram condenar Jesus, mas Jesus não está sendo preso porque aquela multidão estava pegando ele. É porque ele veio para cumprir uma missão. Ele tinha uma missão aqui na terra. Só foram 3 anos, né, de missão, onde ele pregou, curou, libertou, mas ele sabia que o momento final dele, né, o maior milagre, como eu gosto de falar, o maior milagre que Jesus ia fazer era dar a sua vida por cada um de nós. E aí Jesus começa a aparecer quando ele é preso. E no capítulo, no versículo 50, nesse mesmo capítulo, Jesus, a gente vai ver que os discípulos, como Pedro, ele começa a negar a Jesus, né? Começa a negar Jesus. Jesus está lá, né, já na cruz, e alguém olha para Pedro e fala: você é um deles, você é um deles, você é um deles. E Pedro: eu não conheço. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e aí Pedro começa a chorar amargamente, porque ele estava negando o Cristo, né? E Jesus sabia que ia passar por esse processo. No capítulo 14 de João, Jesus, 13 em diante, Jesus vai mostrar todos os momentos ao seu discípulo que ele ia passar, né? Que Jesus ia passar. Então, agora Jesus, ele olha para Pedro e Pedro nega Jesus. Jesus está sozinho na cruz, e lá no versículo 63 a 65, Jesus é alvo de zombaria, né? No capítulo Lucas 22, do 63 a 65, Jesus agora é alvo de zombaria. Ele está lá na cruz, os povos escarnecendo de Jesus, né? E os próprios ladrões da cruz, que estavam um lado do outro, eles mesmos: salva a ti, a nós também, somos tanta gente agora, né? Você não se livra e não livra a gente, quem é você? Né? Como que colocando alguma interrogação. Mas nós sabemos que Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário por conta de que Pilatos lavou as mãos, porque Judas o entregou, ou porque os fariseus tinham lá o ciúme dele e contestou Jesus. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele estava prometido ao Pai, né? O Pai mesmo prometeu, né? Lá em Gênesis 3,15, vai falar que Deus mandaria, né? Profetiza a vinda do Filho Homem, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? E assim, Jesus veio com essa finalidade. E o texto vai dizer: os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas, né? Então vai começar a ver Jesus sofrendo, padecendo, né, por conta do meu pecado e teu pecado. E o texto vai continuar falando: vedando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Versículo 65. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então, aí o texto vai nos mostrar o que Jesus está falando aqui, que ele ia, antes, né, de que, antes ele vinha, antes de acontecer tudo que tinha que acontecer, ele ia padecer muitas coisas. Jesus agora, ele padece blasfêmias, né, zombarias. E o texto ele vai mostrar que, lá no capítulo 22, versículo 6, né, ele está no Sinédrio. Mais na frente a gente vai observar que Cristo está perante o próprio Pilatos, né? E depois está perante Herodes, todos eles para condenar Jesus, né? E levar ele à morte. E no versículo 23, 26 a 49, Jesus é crucificado, né? E eu gosto de mencionar nesse momento em que Jesus, ele é crucificado, e ali na cruz do Calvário ele usa as 7 palavras da cruz, né? E a gente vê que em nenhuma das palavras da cruz que Jesus falou, ele amaldiçoou o homem, né? Mas ele está perdoando. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. A multidão estava ali crucificando Jesus, fazendo algo, né, de zombaria, e Jesus pedindo perdão ao Pai, né, pelo pecado daquele povo, né? Então a gente vê que daqui a pouco ele vai ver lá aquele ladrão que também escarneceu Jesus, zombou de Jesus, e ele fala: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus olha para aquele
ladrão da cruz, fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ainda lá na cruz, sofrendo a agonia da morte, ele ainda abençoa, ainda traz aquele homem para si: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a gente vê que Jesus ele veio com essa finalidade de salvar o homem do seu pecado, tirar o homem, né, da lamação do pecado e tornar o homem uma nova criatura, dar uma nova chance, né? Essa nova chance que Jesus, né, dar a cada um de nós de uma reconciliação, né, de religar o homem com Deus, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus não fez o homem para pecar, Deus não fez o homem para errar, Deus fez o homem para a sua adoração, para o seu perfeito louvor, para estar junto com Ele a cada momento. Mas, infelizmente, o pecado distanciou o homem de Deus. Então, foi preciso que Deus, né, mandasse Jesus ao mundo pelo meu pecado, pelo teu pecado. E a Bíblia diz que Jesus era o único Filho de Deus, né, e Ele entregou Jesus para morrer em uma cruz. E hoje nós vamos observar que Deus tem nos dado a oportunidade, ao longo dos anos, para que o homem se arrependa dos seus pecados. Porque assim, um dia, essa oportunidade vai cessar. Um dia, essa oportunidade não mais terá. Então, a Bíblia diz: se hoje ouvir minha voz, não endureçais o vosso coração. A oportunidade é hoje. Porque na sua volta, não tem mais como o homem correr atrás da salvação, buscar a salvação, porque será tarde demais. E esse momento vai ser um momento de relâmpago. E quando a gente continua com o texto aqui, ele vai falar que, no versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mundo vai ser pego de surpresa. Eu não sei quantos irmãos aqui, eu creio que cada um de nós já passamos assim um momento de surpresa difícil. Por exemplo, se a pessoa fosse sair para trabalhar ou para algum lugar, e você vai tranquilo, com um sol bonito, e de repente cai aquele temporal e você não está com guarda-chuva, né? Você fica, mas não esperava chover, né? Essa chuva agora que houve algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, pegou um bocado de gente de surpresa, né, meu João? Né? Pegou a gente de surpresa, de repente, do nada, né? O céu desabou e mandou água para a gente, né? E a gente não estava esperando, né? Não estava para aquela chuva, mas ela veio, de repente, né? Uma certa feita, eu não era pequeno, tinha uns 10 anos, e a gente vai minha mãe ensaiava no coro da igreja, e lá nós íamos também, e fomos normal para a igreja, né, na quinta-feira. Geralmente o ensaio era sexta-feira à noite, aí nós vamos para o ensaio, né, minha mãe está lá e tal, e quando ele vem embora, do nada, veio uma ventania que, né, e nossos olhos ficou todos empapuçado de areia, né? E a gente não esperava aquele momento. Então eu tenho certeza que cada um de nós já passamos por alguma surpresa inesperada, algo que a gente não espera e de repente acontece de repente. E a Bíblia já vai falar aqui que, assim como foi nos tempos de Noé, que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas é interessante observar que o que eles faziam não era nada demais. Casavam, dava tudo normal, né? Era a época, né? Então, o casal chegou o tempo de casar, ele casa, né? E dá aquela festa e tudo mais, e se alegravam. Só que o texto quer nos chamar a atenção que muitas pessoas estão desapercebidas da volta de Cristo. Porque nem eu, nem você sabe o dia que Cristo vai voltar. Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando ele menos a gente perceber que ele está voltando. É dessa forma que a Bíblia está falando, como um relâmpago, né? De repente, do nada, Cristo volta, o céu se abre, né? E além dos sinais que já estão aí acontecendo dia após dia, né? E todo olho verá a volta de Cristo. E ele nos chama a atenção para o preparo espiritual. Nós estamos cansados de ouvir pessoas. Essa semana mesmo, de ontem para hoje, nós ouvimos essa expressão: mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu sou um bom chefe de família. E aí a gente vai contando os nossos adjetivos, né? Mas
para Deus isso não é nada. Porque o que o homem precisa é abrir o seu coração para Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. E é por isso que há uma necessidade urgente de um homem se render a Cristo, de aceitar a Cristo Salvador. E a Bíblia sempre vai falar que o tempo é hoje, não é amanhã, porque amanhã, a gente não sabe o amanhã. Né? Estava conversando com a irmã Naí, né, irmã Naí? Essa semana agora, né? E um rapaz cantou na igreja aqui do Noia, perto da gente aqui. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? O rapaz cantou lá na programação especial que tinha lá, e cantou, né? Parece que estava adivinhando que era o último dia dele, cantou muito, né? Ele cantou, e quando acabou de cantar, simplesmente ele saiu pela porta e começou a passar mal. Antes de chegar no nosso hospital, São Miti, chegou sem vida. Estava louvando o Senhor. Né? Então, a morte, Jesus pode vir para você hoje. Né? E ele fala o que tem preparado para quem será, é uma pergunta muito importante, que nós precisamos ter essa convicção de salvação. O homem precisa. Não, isso é por conta de Deus. Não, é por conta de você e Deus. Eu não posso dizer que se você é ou se não é. Você não pode me julgar que eu sou ou não sou. Mas é você e Deus. Você precisa ter essa convicção de salvação. Eu sou salvo. Né? E para isso você precisa fazer aquela declaração de amor, né? Para o seu próximo. Né? A gente não faz assim para a nossa namorada, hoje a gente tem que fazer para nossos esposos, né? Então, aquela declaração de amor, eu te amo, te amo, né? E Deus quer ouvir de você, eu te amo. E ele fala, eu amo Deus. Todo mundo fala o nome de Deus, né? Receba uma bênção, Deus é muito bom, eu orei, Deus me ouviu. Mas, e o compromisso? Né? Deus é Deus de compromisso. E Ele quer selar um compromisso com cada um de nós. Né? E para quê? Para nos garantir uma esperança. Uma esperança que o mundo hoje não tem, aqui na terra não tem, mas que nós podemos conquistar na eternidade, quando nós aceitamos a Cristo Salvador e nós trilhamos, né, o dia após dia, né, e a luta vem, a dificuldade vem, as perseguições vêm para nós, mas Deus dá a vitória, Deus cada dia nos proporciona bênção. Né? Lá o Salmo 126 vai falar que aquele que leva a semente andando e chorando voltará com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos, as bênçãos que Deus tem para nós. Então, queridos, vale a pena a gente entender que em Cristo há salvação, que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi suficiente para nos remir dos nossos pecados. Mas o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é se render aos pés de Cristo. Você precisa aceitar a Cristo, seu Salvador. Não há outro caminho. A Bíblia fala, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelos homens a qual vão ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele transforma a vida do pecador. E todos nós somos pecadores, hoje nós somos pecadores redimidos, né? Porque um dia nós aceitamos a Cristo Salvador. Então é preciso que nós entendamos que esse momento vai chegar. E a volta de Cristo vai ser um dia de surpresa. E a gente vai ver que lá o Apocalipse, em alguns dos capítulos, vai dizer que o homem vai tentar se esconder debaixo do inferno, vai tentar em algum buraco. Na verdade, hoje, os nossos cientistas já estão procurando algum jeitinho para encontrar alguma coisa no espaço, para quando esse momento acontecer, eles estão livres. Será? Né? Porque se lá o Salmo 139 fala que não tem nada escondido, né, que não seja descoberto. Então é preciso simplesmente, você não precisa fugir. O que nós precisamos fazer é aceitar Jesus como Salvador, reconhecer que somos pecadores e que precisamos desse Deus, né, porque quando Ele vier, Ele quer a igreja preparada. E amanhã, a gente não sabe do amanhã. A Bíblia diz: ouvide a minha voz hoje, né, você deve render aos pés de Cristo. O amanhã não nos pertence. Eu vi uma pessoa dizer hoje que ele não se planeja nada para o futuro. Alguém estava entrevistando um jovem na televisão e disse: olha, eu não planejo nada para o futuro. O meu negócio é hoje. Por um lado é positivo, né? Porque é hoje que a gente tem que ver o nosso dia a dia hoje. Né? Para o futuro, o que nós temos que planejar é a nossa salvação. A tua salvação está garantida em Cristo. Se você morrer hoje, você está salvo. Né? Os seus atos,
te condena, te absolve, porque a Bíblia vai nos falar que um dia todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta dos nossos feitos, né? E a grande verdade, como você chegar lá no céu? Vai chegar de mão vazia? Se Cristo ele morreu com as duas mãos abertas, estendida para toda a humanidade, fazendo um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É interessante o que Deus fala, porque a nossa alma pertence a Deus. Um dia a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele. E aí, como está a sua vida espiritual? Como você está diante de Deus hoje, agora? Será que você tem se planejado para uma vida eterna sem fim com Deus? Ele quer isso de cada um de nós. Então é preciso que nós começamos a fazer aquele exame introspectivo, né? E a cada dia pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, nos render os pés, né? Você que está aí do outro lado ouvindo esta mensagem, que nesta noite você venha abrir o teu coração, entenda que só Jesus Cristo salva, não há outro meio de salvação. E pessoa boa também, né? Você pode ser tudo certinho, mas se você não der o primeiro passo para Jesus, a Bíblia diz que você está irremediavelmente perdido. Então você que, quem sabe, aí está do outro lado, afastado do Evangelho, né, por algum motivo, volte para Cristo. Essa é a nova oportunidade que Deus está te dando esta noite. Talvez você tenha passado por tantos problemas, dificuldades, mas Deus tem te amparado, tem novas chances para você. E você precisa aceitar. Quem sabe você já foi uma pessoa ativa na igreja, como vimos nossos aqui há pouco cantando, louvando nosso Deus, né? Quantos jovens hoje estão fora desse evangelho, mas que já serviram, já tocaram, já cantaram, já fizeram parte do ministério de louvor da igreja. Talvez alguma mulher, algum homem já foi líder dos homens, líder das mulheres, né? Está fora hoje. E a nossa palavra para você: não pensa duas vezes, volte para Cristo, porque com certeza você vai ser perdoado, porque a Bíblia diz, quando nós confessamos nosso pecado a Cristo, a Bíblia diz que os nossos pecados não me lembro mais. Então é preciso que nós nos rendemos a Cristo, peçamos perdão pelo nosso pecado e procuramos viver, andar na sua presença, porque dias maus virão, né? Estamos aí caminhando cada dia que passa para um mundo difícil, e a gente fica querendo procurar um lugar melhor para a gente viver, né? Mas não tem lugar, aqui na terra não tem lugar bom para viver, né? Cada lugar que você for vai ter um problema, uma dificuldade. Então o que nós precisamos é nos preparar para que quando Cristo vier, Ele possa nos levar com Ele. E foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele se rendeu lá, né? E a Bíblia diz que o próprio Deus o rejeitou, né? O próprio Deus o rejeitou lá na cruz do Calvário. E uma das pessoas lá na cruz, Jesus, eu sempre falo que isso é um momento difícil para Jesus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então a Bíblia diz que Jesus fez pecado por nós, Ele fez pecado por nós. Então a santidade de Deus, né, deixou Jesus quietinho lá sofrendo, né, porque Ele se fez pecado. Ele não pecou, mas se fez pecado e comprou, né? Ele comprou a sua briga de pecado. Ele veio para te redimir, Ele veio para transformar a sua vida. E por isso ele declara, faz essa declaração, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda com as palavras da cruz, Jesus, a Bíblia diz que uma das penúltimas palavras de Jesus Cristo foi: está tudo consumado, né? Aqui o texto nos fala que Ele ia passar por esse processo. O final de Lucas já nos mostra que Ele passou por esse processo, e lá na cruz, né, com a sua voz ainda ativa, porque Jesus não falou assim, está tudo consumado. Ele não falou baixinho, está tudo consumado. Ele deu um grito: está tudo consumado. Sabe o que significa isso? Quer dizer que o plano de salvação está completo, né? A morte na cruz do Calvário, a sua morte ali naquele momento, seria suficiente para rasgar o véu e você ter o acesso ao Pai. Você agora podia falar com liberdade com o Pai. E o grito dele foi: em tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus expirou, mas no terceiro dia Ele ressuscitou.
E quando ele ressuscitou, foi justamente para te dar esperança. Esperança de salvação. Então que nesta noite você entenda isso. Se você ainda não abriu seu coração para Jesus, que nesta noite seja uma noite de oportunidade. Enquanto é tempo, né? Não deixa o tempo passar. Não deixa a oportunidade passar. Aceite a Cristo quanto antes possível, porque o amanhã não nos pertence. Né? Então que Deus esteja nos abençoando. Nós vamos estar louvando a Deus. Nossa equipe louvou aí. Está cantando. Queremos pedir a nossos para comunicar lá em cima para descer. Enquanto o nosso jovem chega aqui, informar os irmãos que quinta-feira, irmãos, o culto é na irmã Maura. Tá bom, irmãos? Quinta-feira, o culto será na casa da irmã Maura. Então, na quinta-feira nós temos a irmã Maura. A irmã Maura, ela não pode vir à igreja, ela é impossibilitada, né? Então, nós vamos lá na casa da irmã Maura quinta-feira. Tá bom, irmãos? No culto nos lares. Então, os irmãos que não sabem que vai para a porta da igreja, com certeza tem alguns irmãos que já sabem onde é. E o culto será realizado ali, na casa da nossa irmã Maura. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que
Eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Amém. Esse amor, um amor que é insondável. Nós vamos estar convidando nossos diáconos, pastora Glauciane, pastor Wellington. Esse é o momento da ceia do Senhor, momento que a igreja celebra. E a ceia, ela é um memorial. E quando nós, como igreja, participamos da ceia, nós estamos memorizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A ceia não traz nenhuma bênção especial de cura, libertação, mas traz a recordação de tudo quanto Cristo passou lá na cruz do Calvário. Eu costumo dizer que a ceia, ela não é do pastor, a ceia não é dos diáconos e não é da igreja. Tem o nome de ceia do Senhor. E para participar da ceia, né, os irmãos que fazem parte, são membros de alguma igreja evangélica e estão em comunhão com as suas igrejas, né, então você pode estar livre para participar da ceia do Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte
Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vamos pedir. Alô? Pedir a irmã aí que esteja orando, agradecendo o pão. Mais uma vez, Senhor, nós queremos dar-te graças por este momento, quando estamos aqui reunidos como tua igreja, teus filhos. E neste momento de celebração, nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ó Deus, por nossos pecados, pelo pecado do mundo inteiro, o peso que o Senhor Jesus carregou ali na cruz do Calvário por nós, pelo seu grande amor e cuidado para com nossas vidas. Sendo pecadores, indignos, ó Deus, mas o Senhor nos amou com amor sem igual. Por isso nós queremos dar-te graças, ó Deus, neste momento de celebração, em que é um momento tão especial. Muito agradecida, Senhor, por todos que aqui estão, os que não receberam, que não pegaram, que entendam que precisa de Jesus em sua vida, que precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus para poder entrar nas mansões celestiais. É somente através do sangue de Jesus. Oramos nesse precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Como sempre fazemos, nós vamos participar do cálice
Alguém está com alguma necessidade de trocar com alguém? Estão com a comunhão tranquila aí? Tranquilo? Irmão Francisco, esteja orando. Agradecido, Senhor Deus, nós estamos por mais uma vez aqui na Tua presença. Agradecemos, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui cultuando a Ti, a quem somos devedores de todas as coisas, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, as Tuas bênçãos para cada um daqueles que não puderam participar, Senhor Deus, que a próxima vez eles estejam conosco aqui participando desse banquete, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por seu sacrifício ali na cruz do Calvário, para que nos dê a salvação. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, abençoa esse culto, abençoa aqueles que puderam e os que não puderam também. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha
encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós vamos orar nesse momento e eu queria convidar todos os jovens que estiverem aqui presentes na frente, os jovens e também os nossos adolescentes,
Vem para cá. Adolescente, pode vir. Vamos estar orando pelo nosso adolescente, Daniel. Tudo bem, Daniel? Certinho? Hoje é o dia do adolescente batista, né? E aqui estão os nossos 3 jovens, né? Tem alguns, mas não puderam vir hoje, né? Está aqui. E também os nossos jovens. Eu queria pedir o nosso jovem, o casal que estão aí, vem para cá também. Vocês querem vir? A gente vai orar. Quer ficar tranquilo aí? Se quiser vir, vem, que a gente vai orar por você, né? Tá bom? A gente vai orar por vocês aí mesmo, tá bom? Nós agradecemos a presença de vocês. Volte sempre. Às quarta-feiras, nosso culto começa às 7 horas da noite, 7 às 8, tá? E domingo de manhã, 8 horas, né? E aos domingos, esse horário que vocês estão aqui hoje, tá? Muito obrigado pelos vocês. A nossa visitante lá atrás também, que nós agradecemos também a presença dela, está sempre conosco, que Deus também te abençoe. A todos os irmãos que se esforçaram para estar aqui. E vamos pedir a nossa pastora, a pastora Anne, e amém, né? Vamos vir, né? Que esteja orando pelos nossos jovens da igreja, nosso casal de jovens ali também, filhão ali, né? E também pelos nossos adolescentes, porque hoje é dia dos nossos adolescentes batista. E primeiro domingo, aliás, dia 1º foi o dia da oração mundial pelos nossos jovens. Então nós sabemos que o nosso jovem precisa, o nosso adolescente precisa muito de oração. E com certeza a irmã pastora Glauciane também vai orar pelos nossos jovens, que vocês têm nos seus filhos, né? Nós temos irmãos que têm seus filhos jovens. Ela também vai estar clamando a Deus pelos jovens que não são membros da igreja, mas que faz parte da família da igreja. Amém? Irmãos, vamos estender as nossas mãos para cá. Nós vamos orar confiando ao Senhor. Bem aqui do nosso lado esquerdo, uma galera ali de jovem, mas os nossos estão aqui guardados e protegidos. Quando eu digo do lado esquerdo, é lá na Rua da Rosa, do João Pedro. Tem uma festa ali do mundo acontecendo, mas eles escolheram estar aqui na presença do Senhor. Isso é motivo de orar por eles, para que eles possam ser fortalecidos. Jovens, vocês foram escolhidos porque sois fortes. Amém? Pai, nós estamos aqui na Tua presença ao findar desse culto, com o coração agradecido, ó Pai, por essa ceia maravilhosa, por essa doce presença, ó Pai, pelo privilégio que é poder participar do memorial desse Teu sacrifício que não somos merecedores, mas o Senhor nos escolheu, nos amou, nos separou, ó Pai. Por isso a alegria nos contagia. Espírito Santo bendito, estamos com as nossas mãos estendidas, ó Pai, sobre a vida desses jovens, sobre a vida desses adolescentes, ó Pai. Nós queremos declarar na noite desse dia bênção sem medida e de fato uma força, Senhor, mas não uma força física, uma força espiritual, que só o Senhor pode conceder, ó Pai, para esses jovens, para esses adolescentes que escolheram a melhor parte, a boa parte que é estar na Tua presença, Senhor, que é estar aos Teus pés. Te pedimos, Senhor, coloca os Teus anjos acampados, Senhor, ao redor da vida deles, protegendo, livrando, guardando de todo e qualquer mal. Dá a eles, Senhor, unção de ousadia, vinda dos altos céus. Tira todo o espírito de medo, toda ansiedade, toda preocupação, ó Pai, e esteja com ele, passeando, segurando na mão, ó Pai, para que eles continuem firmes e firmados na Tua presença, que eles possam ser sal e luz aonde eles passarem, por onde eles caminharem, que a Tua luz possa brilhar através da vida deles, ó Pai, que eles possam ser uma bênção para essa igreja, uma bênção para as suas famílias, uma bênção para a sociedade, ó Pai. Nós oramos e cremos no nome santo, poderoso e bendito de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por mais este momento que Tu nos concede. Obrigado a Deus por cada um de nós aqui presente, ó Deus, pelos nossos amigos, pelos nossos visitantes, ó Deus, pelas nossas crianças, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse dia, Pai. Nesse momento que nós estamos nos dirigindo para os nossos lares, nós queremos pedir que Tu venha nos conceder uma semana abençoada, ó Deus, para cada um que estão aqui, juntamente com todas as suas famílias, Senhor. Se porventura alguns que estão aqui precisam de algo, ó Deus, de Ti, que nesta noite, ó Deus, Tu possa estar concedendo a cada um deles, Pai. Quero pedir, ó Pai, que Tu nos leve em paz para os nossos lares e que a cada momento, ó Deus, possamos glorificar o Teu santo nome. A graça salvadora de Jesus, o amor de Deus Pai,
a consolação do Espírito Santo de Deus repousa sobre esta igreja e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a todos. Essa pode entrar. Essa podia pro congresso. Fala aí, pra falar. Não. Não, brother. Acho que tá lá. Ah. Eu ia falar que tava ali dentro. Eu baixei isso aqui hoje, o aplicativo não tá. Vamos sei lá aqui no aplicativo. O aplicativo vai estar? Nunca usei não. Você vai baixar? Vou baixar, é. Mostra pra gente depois. Eu vou baixar hoje ainda. Tá. Então, é pra mim saber mexer. É isso aí. Vamos mexer isso aqui. Mostra pra gente. Eu vou baixar. Valeu. Tá.